Meus irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma meditação, uma reflexão. Olha esta passagem, esses versículos aqui. Mateus capítulo 16, versículo 27 e o versículo 28. O sistema luta dia e noite contra esses dois versículos, mas obviamente que eles não vão ter sucesso. Vou ler aqui de uma maneira normal e depois eu vou ler dando ênfase para você perceber que qualquer tentativa do sistema, qualquer cai por terra com com a simples leitura dos dois versículos. Mateus 16, versículo 27, Jesus, e o versículo 28, Jesus vai dizer assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora, meu querido, o sistema religioso, eles lutam contra o Jesus bíblico, contra o Deus que fez os céus e a terra. Eles têm um Deus próprio, um Jesus próprio, que não é o da Bíblia. Ah, mas é. Então por que não aceita? Isso aí é o Jesus da Bíblia. Por que eles não aceitam? Provando que não é. Tá claro que não é, meu querido. O Deus deles é para outros fins. Outros fins. Isso que nós temos que entender. O Deus que as religiões pregam, o sistema religioso prega, é para outros meios. É para te enganar, para fazer você ser presa deles, para granjear dinheiro, poder, posição. Olha, eles falam tantas coisas, eles falam que Jesus, nessa passagem, estava falando da transfiguração, que está logo no capítulo 17. Outros vão dizer, não, Jesus estava falando lá por exemplo, do Pentecoste, Atos 2. E eles vão inventando uma coisa, eles pensam uma coisa, inventam, lutam, vê que não dá certo, inventam outra, porque eles são contra a Bíblia, eles manipulam a Bíblia. É isso que você tem que entender. Você precisa despertar disso, sair desse sistema, aquilo que é contra Deus, meu querido. E tem pessoas que sustentam esse sistema. Ah, eu pego aquilo que é bom e não sei o quê, porque eu gosto disso, gosto daquilo. Meu querido, não tem que sustentar o sistema. O sistema, ele não pode ser sustentado pelos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você já foi esclarecido sobre o evangelho, pula fora, sai dela, povo meu. Vamos agora jogar por terra qualquer tentativa deles, porque os dois versículos já é suficiente. Vamos ler aqui o versículo 27 de novo. Porque o Filho do Homem, você sabe que aqui Jesus está falando dele mesmo, aqui não tem ninguém que tem dúvida sobre isso. Virá na glória de seu Pai. Aqui já joga por terra, porque o texto está dizendo, o versículo está dizendo que Jesus virá. Ele viria na glória de seu Pai. Viria. Por exemplo, na transfiguração, Jesus está vindo de onde? Está vindo de lugar nenhum. Ele estava lá no monte. Então ele não está vindo. O versículo está dizendo, virá na glória de seu Pai. Jesus está falando que ele não estava em um lugar e iria vir. O versículo está claro ou não está? Já joga por terra a questão da transfiguração. E também o Pentecoste ali foi a descida do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo é Jesus, é o Pai, isso sim. Mas não era a vinda de Jesus falada por ele, prometida por ele e por tantos, por exemplo, os apóstolos e também os profetas. Não é possível que a pessoa é tão débil que não consegue entender que aquilo ali não era a vinda de Jesus. Né? O derramamento do Espírito Santo ali é outra coisa. Vamos fazer um vídeo só sobre isso aí. Mas tudo bem. Virá na glória de seu Pai. Para jogar por terra
em Atos dos Apóstolos, ali no Pentecoste, como na Transfiguração, virá com seus anjos. Ele viria com seus anjos. Tinha anjos na vinda, por exemplo, ali do Espírito Santo. No derramamento eu não vi anjo nenhum. Os anjos estavam quando Jesus estava subindo, não quando o Espírito Santo estava descendo. E, por exemplo, ali na Transfiguração, muito menos. Agora, o que joga por terra qualquer outra interpretação que eles podem ter, que eles podem colocar, que cada dia eles inventam uma coisa para ser contra Deus, aí a última frase do versículo 27. Então dará cada um segundo as suas obras. Pronto, meu querido. No Pentecoste, na Transfiguração, ou nesses eventos que o sistema fica inventando aí, deu cada um segundo as suas obras? Ele trouxe juízo? Nós sabemos que isso se emprega ao ano 70. No ano 70, Jesus veio da forma que ele falou que viria, veio com seus anjos ao ponto de Deus permitir que as pessoas vissem carruagens no céu. Carruagens, soldados no céu, ou seja, os anjos. Deus permitiu, a história narra isso. Você sabia disso? Que a história narra? Ah, não, porque o sistema não vai te contar, não é isso? E nós iremos, qualquer dia desse, mostrar novamente no canal, já mostrei, que a história narra aquela volta de Jesus de uma maneira brilhante, da maneira que a Bíblia ensina, né? Muito bem, aí você vai para o versículo 28, que é a criptograça, que é a criptograça contra o sistema religioso. Em verdade vos digo, o sistema religioso vai dizer que esse vos digo é eu e você. Tá dizendo para mim e para você. Vai falar mentira assim lá no sexto dos infernos, porque no quinto já tá cheio, então tem que ser no sexto. Em verdade vos digo, tem que respeitar isso aqui, meu querido. Ó, tem que respeitar isso aqui. Não é possível que o sistema religioso, que dizem ser doutores e não sabem. Olha o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Então, meu querido, o versículo 28, em verdade vos digo, é para os discípulos. Discípulos, em verdade vos digo que alguns há. Alguns, não são todos, alguns há, dos que aqui estão. Agora eu quero te falar, dos que aqui estão. É aqui agora, quando eu estou gravando esse vídeo? Ou aqui do tempo de Jesus? De quem está falando? Este aqui é o aqui, meu querido, do tempo de Jesus. É o aqui 2000 anos atrás. Isso aqui uma criancinha de 2 anos sabe, mas os teólogos não sabem. Por isso que os teólogos, meu querido, não merecem o nosso respeito. Não merecem a nossa atenção. Não merece que nós compramos livros, porque até isso aqui, que uma criança de 2 aninhos, tem uma criança que não nasceu, sabe? Ó, em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão, aqui na onde? No momento que Jesus estava falando, meu querido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí continua, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos lá, olha a criptograça. Em verdade vos digo, discípulos, que alguns, não são todos, dos que aqui estão, que não provarão a morte. Até. Ou seja, o versículo está dizendo que alguns iriam morrer e outros não iriam morrer. Agora a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, já que eles usam muita transfiguração, quem tinha morrido deles? Na transfiguração, alguns tinham morrido? Claro que não, porque a transfiguração aconteceu 6 ou 8 dias depois, meu irmão. Só lê o capítulo 17. Ninguém tinha morrido ainda. E Jesus está falando daqueles que estavam ali, alguns não provariam a morte até. Tem pessoa que fala assim, tá falando que não vai morrer. Não é isso que não vai morrer. Todos iriam morrer. Porque Hebreus 9, 27 diz que um homem está ordenado a morrer uma vez. Então, ó, dos que aqui, lá, os que lá estavam, alguns iam morrer, outros não iam morrer. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui, lá estavam, né? Que não provariam a morte até ver o Filho do Homem no seu reino. E aí? Biblicamente a gente já sabe
que João foi um, mas tem outros. Eu acredito que tem 2, que tem 3. Ah, mas o quê? Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra, meu querido. É com a palavra de Deus. A diferença de crer em Jesus e de não crer está nisso aí. Isso aqui é crer em Jesus. O sistema religioso não crê no Jesus, principalmente Jesus ressuscitado. Não crê nem em Jesus de Nazaré. Não crê. O sistema não crê, o sistema não crê. O sistema serve um outro Deus. Será que tá claro ou não tá? E para aqueles que falam, não, serve o Deus da Bíblia, então aceita essa passagem, aceita esse versículo, aceita o versículo, Mateus capítulo 16, versículo 27 e versículo 28. Se você não aceitar, infelizmente eu tenho que te contar que você serve um outro Deus, tá bom? Então, meu querido, vou ficando por aqui, num outro vídeo, uma outra oportunidade, a gente vai ampliar esse assunto, esses detalhes de uma maneira mais veemente. Fui, fiquem todos na graça e na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.